Por isso que adolescentes infratores que praticam o ato infracional, a eles será aplicada uma sanção penal. A medida socioeducativa, que é aplicada pelo juiz da infância e juventude a adolescentes infratores, nada mais é do que uma sanção penal específica na área infanto-juvenil. Nós temos a pena para os maiores, nós temos uma medida socioeducativa para os adolescentes, mas as duas têm a mesma conotação, o mesmo caráter retributivo, o mesmo caráter aflitivo. Porque a pessoa que praticou, o adolescente que praticou um ato infracional, vai ter a correspondência da medida socioeducativa. Isso é direito penal. Tu praticou um ato infracional, está aqui a tua medida socioeducativa. Então, todo e qualquer crime ou contravenção penal praticado por adolescente, sejam aqueles previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, seja aqueles previstos no direito do Código Penal e nas demais legislações especializantes, será aplicada a este adolescente, por parte do juiz da autoridade judiciária, uma medida socioeducativa. Então, desmistificando um pouco essa questão de que asmas com o menor não dá nada, porque na verdade dá sim, dá muito mais do que o adulto, é importante, e eu acho que esse é o espírito dessa palestra de hoje, trazer um pouco das raízes, da gênese dessa delinquência juvenil. E eu, pessoal, particularmente, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na PUC, concluí em 2007, onde eu escrevi sobre esse sistema de justiça juvenil. Trabalhei um pouco sobre as raízes da delinquência juvenil, a evolução da legislação menorista e fiz pesquisa de campo. E nessa pesquisa de campo, que eu entrevistei mães de adolescentes internados na fase, eu cheguei à seguinte constatação: a maioria dos adolescentes internados na fase, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, que substituiu a antiga FEBEM, a maioria tem de 5 a 14 irmãos. Perguntando para as mães desses adolescentes, um grande número delas não sabiam aonde estavam os seus 5 ou 14 filhos. Isso demonstra o quê? Que por trás da delinquência juvenil está a questão da desestrutura familiar. Isso é uma coisa preocupante no dia de hoje, porque eu falo de desestrutura familiar de todas as classes sociais. Não estou falando somente daquelas classes menos favorecidas, estou falando também das classes mais abastadas. E nós colocamos mais um ingrediente, que é a questão da drogadicção. Nós vemos hoje o flagelo do crack. Amplas campanhas publicitárias, inclusive encampada pela RBS mais recentemente. Por quê? Porque o crack perdeu seu controle sobre o consumo de crack. Para vocês terem uma ideia, em 1998, nós não tínhamos nenhum registro de apreensão de crack no Rio Grande do Sul. Hoje, em 2010, são cerca de 60 mil usuários no estado. 60 mil usuários no estado. Uma droga que é 8 vezes mais potente que a cocaína, uma droga que atinge o sistema nervoso central em 10 segundos, o efeito passa em 20 minutos, e a fissura do crack é um negócio terrível. Para quem trabalha em delegacia de polícia, sabe que muitas pessoas fazem qualquer coisa para satisfazer a fissura do crack. Então fala, o crack é uma droga barata. Realmente, uma pedra de crack custa hoje um pouco de R$5. Só que existe uma necessidade cada vez maior de utilizar aquela droga ao longo do dia. Então nós temos relatos de adolescentes que chegam a fumar 40 pedras por dia. 40 vezes 5, 200, 217, 1.400, 1.400 vezes 4, quase R$6.000 por mês. É o custo bruto de uma pedra de crack para um adolescente viciado. Isso não é fala minha, o próprio secretário da Saúde disse que hoje nós temos em média 6 óbitos por dia por situações envolvendo o consumo de crack ou em função do consumo de crack. Então é preocupante. Por quê? Porque por trás disso tudo, muitas vezes, está uma desestrutura familiar, falta de limites mínimos aos nossos jovens. Muitas vezes o primeiro limite que vai dar é a autoridade policial, o servidor policial que trabalha na ponta. Ou seja, depois que falharam todas as outras instâncias de controle social, a família falhou, a escola falhou,
a questão vai ter que ser trabalhada no nível de segurança pública, no nível repressivo. Então, essa questão também da figura paterna é uma questão bem emblemática em muitos atos infracionais, porque tem as exceções, evidentemente, mas a regra geral é o seguinte: o pai é o não, o pai é o limite, a mãe é um comportamento mais dócil, mais afetuoso, muitas vezes de passar a mão na cabeça do filho. Então, um grande número de adolescentes tratores não tem o pai, não conhecem o pai, não se relacionam com o pai, muitos deles na própria carteira de identidade não tem o nome do pai. Então, hoje, nós temos várias estruturas familiares, vários tipos de família. Famílias formadas pelos pais, famílias formadas só pela mãe, famílias formadas nem pelos pais, nem pelo pai, nem pela mãe, mas por alguém que tenha alguma relação de simpatia ou de afetuosidade com aquele jovem, com aquela criança. Então, essas questões são preocupantes. Nós estamos entrando hoje em um novo tipo de criminalidade infanto-juvenil, os bondes. Nós temos aquele evento trágico da redenção, adolescentes que muitas vezes não se conhecem pessoalmente, se utilizam da internet, do anonimato da internet para o fim de cometer crimes e praticar atos infracionais que vão desde a pichação até o homicídio. Pichação, o que é pichação? Nada mais é do que falta de respeito ao próximo, falta de solidariedade. Ah, não é meu? Então eu vou pichar. É a motivação coletiva de jovens que muitas vezes não se reúnem, não têm um encontro presencial, têm um encontro virtual e combinam determinadas ações violentas, danos, pichações, agressões na frente de escolas, arrastões e homicídios. Caso trágico que aconteceu naquele dia 28 de fevereiro ali na Redenção, brigas de bondes, de gangues rivais, e a motivação foi a subtração de um boné. Porque nós temos hoje, dentro dos bondes, dentro dessas gangues juvenis, alguns troféus. O boné é um troféu, o Nike Shops é um troféu, a corrente de ouro é um troféu. Então, a subtração de um pertence de um integrante por um outro representante de outro bonde pode motivar uma rivalidade com consequências trágicas e perigosas, como aquela que nós vislumbramos no final de fevereiro aqui na nossa capital. Então, todas essas questões são questões que, sem sombra de dúvidas, desencadeiam a criminalidade infanto-juvenil. Desestrutura familiar, falta de valores éticos básicos, falta de respeito ao próximo, de solidariedade, de alteridade, drogadição. Hoje, eu particularmente penso que existe uma legislação muito permissiva em relação ao uso de drogas. A realidade do crack está demonstrando que alguma coisa tem que ser feita. Um outro problema que eu gostaria de apontar aqui, é um posicionamento pessoal meu, é a questão do fornecimento de álcool a crianças e adolescentes. Pois bem, nós temos no Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 243, que trata do fornecimento de drogas lícitas a crianças e adolescentes. Se for o fornecimento de drogas ilícitas, evidentemente a conduta será punida pela Lei Antitóxicos, a Lei 11.343 de 2006. Mas em relação a drogas lícitas, que são produtos cujos componentes causam dependência física ou psíquica, como o cigarro, os barbitúricos, as anfetaminas, os medicamentos e também o álcool, existe um princípio, um regramento, o artigo 243, que prevê como crime a conduta de quem vende, fornece ou entrega a criança e adolescente